Todo fã de geografia conhece os microestados da Europa: Andorra, Mônaco, Liechtenstein, San Marino e o Vaticano. Algumas pessoas também incluem Luxemburgo nessa lista. Já fiz isso antes, mas Luxemburgo não é um microestado do mesmo porte. Ele poderia abrigar vários deles, incluindo Singapura, único estado-cidade asiático. Então é pequeno, mas não tão pequeno assim. No entanto, havia um estado-cidade ou micro-microestado na Europa que já não existe mais. A cidade livre de Cracóvia, no que hoje é o sul da Polônia. Em um certo momento da história, ela foi totalmente independente. Mais ou menos. Então, o que aconteceu com ela? Seu nome oficial completo era a Cidade Livre, Independente e estritamente neutra de Cracóvia e seu distrito. Hoje, olhando para trás, além de se perguntarem sobre seu nome muito longo, as pessoas costumam pensar nela como uma espécie de microestado fantasma. Era um país minúsculo e de curta duração que existiu em uma espécie de estado de animação suspensa. Ela era cercada por impérios gigantescos que não conseguiam chegar a um acordo sobre quem iria anexá-la, até que finalmente o fizeram. Para entender o que esse microestado realmente era, precisamos vê-lo como uma espécie de híbrido estranho entre uma república soberana e uma zona ocupada. Suas fronteiras não incluíam apenas a cidade moderna, era uma espécie de mini-estado. Incluía a própria cidade antiga de Cracóvia, mas também 3 cidades menores que a cercavam: Grzanów, Trzebinia e Nowogóra, além de outras 224 aldeias ao redor e suas respectivas terras. Geograficamente era muito pequeno, cobrindo algo entre 1.164 e 1.234 quilômetros quadrados, dependendo de quais documentos históricos você consultar. Para colocar isso em perspectiva, era apenas um pouco maior do que a Hong Kong moderna ou a ilha de Martinica, então era um tamanho bastante razoável para um microestado. Quando foi criado pela primeira vez em 1815, o que, se você gosta de história, provavelmente já te dá uma pista do motivo de sua criação. Mas vamos chegar nisso em um minuto. Cerca de 95 mil pessoas viviam dentro de suas fronteiras. Nas 3 décadas seguintes, devido à sua configuração única, ele cresceu rapidamente. Cresceu muito rapidamente, chegando a uma população de cerca de 146 mil em 1843. E isso é muita gente para a época. A grande maioria dessas pessoas, cerca de 85%, era católica romana, principalmente da Polônia e da Áustria, enquanto uma parcela muito significativa, 14%, era judia, e o restante, 1%, pertencia a outros pequenos grupos minoritários. Era um núcleo denso, animado e culturalmente rico da vida polonesa, completamente isolado em um oceano de terras imperiais ao seu redor, pertencentes a 3 impérios diferentes. A forma como era governada era bastante complicada e confusa, o que talvez também tenha contribuído para que não sobrevivesse. No papel, era uma república constitucional. Tinha sua própria constituição, seu próprio parlamento chamado Assembleia de Representantes e um senado que administrava os assuntos do dia a dia. Chegou a ter sistema judiciário, livros de leis e até sua própria moeda, o Krakowski Lite. No entanto, sua soberania era meio que uma ilusão. A Cidade Livre tinha o que era chamado de Estatuto de Proteção, mas seus protetores eram exatamente os mesmos 3 impérios que tinham acabado de destruir e dividir a Polônia: os russos, os austríacos e os prussianos. Essas 3 potências atuavam como os 3 tribunais protetores. Eles detinham as verdadeiras chaves do reino, por assim dizer, ou da cidade. Cracóvia não podia mudar suas leis, alterar sua constituição ou tomar decisões importantes de política externa sem o consentimento unânime dos 3 impérios. Foi estritamente ordenado que se mantivesse neutra, como dizia o nome. Ou seja, não podia ter exército real para defesa, só força policial local e milícia. Se algum dos 3 impérios achasse que Cracóvia estava passando dos limites, podia, e muitas vezes fazia, enviar tropas ao centro da cidade para restaurar a ordem. Era um país na coleira, um estado soberano que existia apenas porque seus vizinhos permitiam e porque era conveniente para eles.
Mas se eles tinham acabado de dividir toda a Polônia entre si, literalmente apagando-a do mapa, e mantinham um controle tão rígido sobre o governo de Cracóvia, por que permitiram que ela existisse em primeiro lugar? Por que não anexá-la totalmente, como fizeram com o resto da Polônia? Para responder a isso, precisamos analisar mais de perto a história da queda da Polônia. Antigamente, a comunidade polaco-lituana era um dos maiores e mais poderosos estados da Europa, mas no final do século XVIII, ela havia se tornado politicamente fraca. Ela foi prejudicada por um sistema de governo disfuncional, onde qualquer nobre podia vetar leis e paralisar o parlamento. Parecido com o sistema de veto sem sentido da União Europeia atual. Vendo uma oportunidade, os três vizinhos agressivos da Polônia, Rússia, Prússia e Áustria, decidiram dividir o país entre eles. Eles fizeram isso em 3 etapas separadas, conhecidas como as Três Partições da Polônia, em 1770 e 2790 e 13.795. Após a terceira partição, a Polônia foi completamente destruída. Cracóvia, a antiga capital real onde reis poloneses foram coroados por séculos, foi entregue ao Império Austríaco. Mas lembre-se de como eu disse que 1815 era uma pista para a razão de ser de Cracóvia? Bem, alguns anos antes disso veio Napoleão Bonaparte. O imperador francês varreu a Europa, derrotou os impérios que haviam dividido a Polônia e decidiu recriar um pequeno estado polonês como seu protetorado em 1807. Ele o chamou de Ducado de Varsóvia, e Cracóvia foi adicionada como território a esse novo ducado apoiado pelos franceses em 1809. Por anos, patriotas poloneses acreditaram que recuperariam seu país, mas a sorte de Napoleão se esgotou. A invasão dele à Rússia fracassou miseravelmente e em 1815 ele foi derrotado de vez. Com Napoleão fora do caminho, as potências europeias vitoriosas se reuniram no Congresso de Viena em 1815 para redesenhar o mapa da Europa e decidir o que fazer com os territórios que ele deixou para trás. Sobre o Ducado de Varsóvia, Rússia e Prússia discutiram muito para decidir quem ficaria com Cracóvia. Era uma cidade importante, tanto simbolicamente quanto estrategicamente e economicamente. A Rússia queria a cidade, mas a Áustria, cujas fronteiras eram próximas ao rio Vístula, recusou-se a permitir que a Rússia se aproximasse tanto de seu território. A Prússia também não queria que nenhum de seus rivais ficasse poderoso demais. Então, os três impérios meio que chegaram a um impasse diplomático. Nenhum deles estava disposto a recuar e nenhum queria começar outra guerra enorme por causa de uma única cidade tão pouco tempo depois de terem se livrado de Napoleão, já que queriam se recuperar das guerras massivas que haviam travado contra ele. Eles chegaram a um acordo diplomático. Se nenhum ficasse com Cracóvia, ninguém ficaria. Decidiram torná-la uma cidade-estado livre e neutra. Era uma zona de amortecimento político criada para manter os três impérios separados e evitar que lutassem entre si. Assim, Cracóvia não ficou livre porque os impérios se preocupavam com a independência da Polônia. Ela se tornou semi-livre porque era a única maneira de evitar um novo conflito entre eles. Apesar de criada por interesses estrangeiros, a micronação prosperou por um tempo. Como os três impérios queriam impedir que os outros controlassem o dinheiro de Cracóvia, concordaram em tornar a cidade livre de impostos e taxas. Isso acabou se tornando uma bênção econômica incrível. Cracóvia não tinha tarifas alfandegárias, impostos muito baixos para os habitantes e privilégios econômicos que permitiam à cidade comercializar livremente com esses três impérios. Quase da noite para o dia, uma pequena república se tornou um imã para comerciantes, contrabandistas, empreendedores e imigrantes de toda a Europa. Ela virou centro do liberalismo econômico e capitalismo de livre mercado, enquanto o resto da Europa ainda era regulado por monopólios imperiais. Novos negócios surgiram por toda parte. Os setores têxtil e de manufatura tiveram uma expansão explosiva e a cidade ficou mais rica do que havia sido em muito tempo. A universidade local, a Universidade Jagiellônica, tornou-se um refúgio seguro para intelectuais, cientistas e artistas poloneses. Como não existia mais um Estado polonês oficial, Cracóvia tornou-se o coração cultural pulsante de uma nação que já não existia. Era o único lugar onde a língua,
a cultura e a educação polonesas podiam respirar um pouco sem serem imediatamente esmagadas pelos censores imperiais. Mas essa liberdade trouxe um lado sombrio a longo prazo. Como Cracóvia era o único território polonês livre, tornou-se um ímã para revolucionários, rebeldes e combatentes da liberdade poloneses que buscavam expulsar os impérios e restaurar a Polônia. Para os três impérios protetores, a cidade logo deixou de ser uma zona de amortecimento e tornou-se um ninho perigoso de radicais políticos. Eles vigiavam a cidade de perto, apavorados com a possibilidade de que as ideias revolucionárias fermentadas ali se espalhassem para dentro de suas próprias fronteiras e causassem uma grande revolta polonesa. A primeira rachadura no sistema aconteceu em 1830, quando uma grande rebelião antirrussa chamada Levante de Novembro irrompeu no vizinho reino da Polônia, que era controlado pelo czar russo. Cracóvia não entrou oficialmente na guerra, mas se tornou a principal rota de contrabando de armas, dinheiro e voluntários rumo ao norte para apoiar os rebeldes. Quando o exército russo finalmente esmagou o Levante em 1831, eles ficaram furiosos com a cidade. Os impérios concluíram que não podiam mais manter a neutralidade da cidade livre. Nesse mesmo ano, tropas russas marcharam e ocuparam Cracóvia, permanecendo lá por 2 anos. Quando partiram, rasgaram a antiga Constituição e a substituíram por uma muito mais rígida. Os poderes do parlamento local foram muito reduzidos. O Senado passou à supervisão direta de comissários imperiais e a polícia local ficou sob controle austríaco. A pouca liberdade da suposta cidade livre estava desaparecendo rapidamente. Em 1836, os impérios ocuparam a cidade novamente, desta vez por 5 anos, usando como desculpa que Cracóvia estava abrigando refugiados políticos. Ela era sufocada lentamente por seus supostos protetores. O ato final de sua existência aconteceu em 1846 e foi meio bagunçado. Nacionalistas poloneses vinham planejando uma grande revolta coordenada em todas as partes divididas da Polônia. O plano era iniciar uma rebelião simultânea contra a Rússia, Prússia e Áustria. Porém, as polícias secretas imperiais eram altamente eficientes. Eles descobriram o plano e prenderam a maioria dos líderes rebeldes na Prússia e Rússia antes da revolta começar. O único lugar onde a rebelião realmente começou conforme o planejado foi Cracóvia. Em 20 de fevereiro de 1846, a revolta teve início. Rebeldes armados tomaram as ruas e um governo provisório revolucionário foi declarado. Os rebeldes emitiram um manifesto radical que clamava pela total libertação da Polônia, abolição da servidão e concessão de direitos iguais a todos os cidadãos, incluindo os judeus que viviam lá. Por alguns dias, a atmosfera na cidade era elétrica. As pessoas pensavam que o microestado reacenderia a nação polonesa, mas não se espalhou. A revolução já estava condenada. O exército austríaco já estava estacionado nos arredores da cidade, e eles usaram uma manobra política realmente brutal. As autoridades austríacas convenceram os camponeses locais, muitos austríacos da zona rural, de que a revolta era só um truque dos nobres ricos para piorar a vida deles. Isso resultou no massacre da Galícia, quando camponeses revoltados atacaram os ricos proprietários de terras poloneses em vez de apoiarem a revolução. Massacraram milhares e destruíram centenas de casas senhoriais. Com o campo em caos e sem ajuda vinda de outras partes da Polônia, os rebeldes em Cracóvia ficaram completamente isolados. Os exércitos austríaco e russo rapidamente cercaram a cidade. O governo revolucionário colapsou após apenas 9 dias e no início de março, as tropas imperiais já haviam retomado a cidade. Desta vez, os 3 impérios decidiram que estavam fartos de brincar com Cracóvia. O acordo de 1815 estava oficialmente morto. As 3 potências se reuniram para decidir o que fazer com a pequena e problemática república. Prússia e Rússia, lidando com questões políticas internas, informaram a Áustria que não se importavam mais com a cidade e permitiram que ela a tomasse. Então, em 16 de novembro de 1846, a cidade livre de Cracóvia foi oficialmente abolida. Ela foi privada de sua independência. Sua constituição foi descartada e todo o território foi formalmente anexado ao Império Austríaco. Ela virou apenas uma província chamada Grão-Ducado de Cracóvia,
sob governo direto de um governador austríaco. O microestado foi enfim reabsorvido pelas forças imperiais que passaram 50 anos tentando apagar a Polônia da existência. Cracóvia só recuperou a liberdade quando os impérios colapsaram após a Primeira Guerra Mundial e a soberania da Polônia foi restaurada. Hoje é apenas um microestado fantasma da Europa. Há outros também, como Mursnet, Danzig, Fiume, Kospia e alguns mais. Posso reunir esses em outro vídeo também, se quiser. É muito interessante conhecer a história desses países que não sobreviveram, por menores que fossem.